Você já se sentiu como um sussurro perdido sem vento, acreditando que suas palavras não alcançam o céu? E se existisse uma oração que não apenas quebra o silêncio, mas faz o próprio céu estremecer e sua alma ecoar? Respire fundo agora, deixe o mundo diminuir por um momento e receba este chamado à verdade interior. Estamos aqui para um encontro de humildade e renovação, um clamor que nasce do arrependimento sincero e busca a purificação que só Deus pode operar. Senhor, ao abrirmos este tempo, reconhecemos nossas falhas, não escondemos o que é secreto, porque sabemos que a cura começa quando a luz da verdade toca o nosso íntimo. Faça-nos ouvir agora a súplica que o salmista declarou: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e que estas palavras não sejam apenas memória, mas respiração que transforma. Se você já carregou culpa, que pesa como chumbo no peito, diga com a boca ou com o silêncio arrancado pelo Espírito: Senhor, tem misericórdia de mim. Reconhecemos que o sacrifício agradável a Ti é o espírito quebrantado. Ensinai-nos a ser pobres de mim e cheios de Ti. Senhor, concede-nos um arrependimento que não seja apenas sentimento passageiro, mas fogo santo que queima o que impede a comunhão, todo orgulho, toda mentira, todo engano, e que, pela Tua graça, haja conversão verdadeira, pensamento, palavra e ação alinhados com a Tua luz. Agora, peça a Deus que revele o pecado oculto, não para nos condenar, mas para nos libertar. Permita que cada lembrança dolorosa venha à superfície para ser lavada pelo sangue de Cristo, e que a consciência seja purificada como prata ao fogo. Enquanto oramos, deixe espaço para que o silêncio fale, não o silêncio que oprime, mas o silêncio que cura, e ouça o sopro de Deus rearranjando as peças do seu coração ferido. Ore comigo. Ó Pai, examina-me e conhece o meu coração. Provê-me humildade para confessar sem rodeios, força para renunciar ao que me afasta de Ti e coragem para caminhar na verdade. Que nesta primeira respiração de comunhão, a presença que transforma se mova, e que a voz de arrependimento se torne uma canção de restauração. Ó Deus de misericórdia, nós suplicamos. Cria em nós um coração puro e renova em nós um espírito reto. Não nos lances fora da Tua presença, não retires de nós o Teu Espírito Santo. Restaura em nós a alegria da Tua salvação e sustenta-nos com um espírito voluntário. Tu és justo e conheces as profundezas da nossa condição. Vê o quebrantamento genuíno que agora oferecemos, não como um ato religioso vazio, mas como um sacrifício vivo de humildade que Te é agradável. Lava-nos de toda iniquidade, Senhor, purifica-nos como quem refina o ouro. Onde há amargura, planta o perdão; onde há medo, derrama confiança; onde há desespero, acende esperança. Senhor, desfaz os laços que nos prendem, vergonha que paralisa, hábitos que nos escravizam, memórias que insistem em nos definir. Transforma nossas motivações, que não busquemos justificar-nos, mas conhecer-Te; que não prossigamos por autopreservação, mas por santificação. Ensina-nos a contemplar a cruz onde o perdão foi comprado e a cruz onde o nosso velho foi crucificado. Ali encontramos a linguagem da misericórdia, que nos chama à nova vida. Sustenta-nos dia após dia com a graça que opera na fraqueza. Dá-nos contrição que gera fruto, obras de arrependimento que testemunham mudança. Aviva em nós a alegria do Teu resgate, que possamos rir de novo com a esperança restaurada, cantar apesar das cicatrizes, servir com humildade e viver com gratidão. Senhor, planta em nossos corações a verdade de que o espírito quebrantado é precioso aos Teus olhos e que, nesse lugar de humildade, moras para restaurar. Envia o Teu Espírito como um médico para as partes quebradas, como um artesão que remenda o vaso com beleza nova. Chamamos agora o nome de Jesus sobre cada área ferida, pedindo que a influência do passado seja quebrada e que a identidade renovada, filha e filho do Altíssimo, venha à tona. Pela graça, conceda-nos perseverança para permanecer perto. Mesmo quando a estrada é longa, dá-nos a alegria de caminhar no propósito que nos criaste e o consolo de saber que a restauração é integral, interior, relacional e espiritual. Em silêncio, oferece ao Senhor as palavras que o teu coração ainda não sabe dizer. Permite que o Espírito as traduza em oração e prepara-te para ouvir a voz que perdoa e chama para a vida nova. Finalizamos por agora esta parte do clamor com uma confissão coletiva. Senhor, eu me arrependo.
cria em mim um coração puro. Restaura a alegria da minha salvação. Quero viver para a tua glória. Amém. Agora, feche os olhos por um instante. Não para fugir, mas para entrar. Sinta o ritmo da sua respiração e reconheça onde dói. No silêncio entre o que você desejou ser e o que você realmente fez. Não esconda nada. Traga ao centro da sua vida as falhas que você costuma empurrar para depois. Nós vamos orar com honestidade, com coragem, com o gesto simples de quem se aproxima da fonte que cura. Repita comigo, em voz baixa ou em pensamento. Senhor, reconheço o meu erro, tenho sede de mudança. Imagine o coração como um vaso rachado nas mãos do oleiro. Ele não despreza o vaso quebrado, ele o pega, limpa cada lasca, riga com amor e começa a trabalhar. Peça agora que o Senhor escave onde você nem queria olhar, peça para que a luz divina alcance o lugar onde se aninharam a culpa, a mentira, a vergonha, e traga tudo à superfície para ser purificado. Confesse sem rodeios. Nomeie uma atitude, um pensamento, um hábito que precisa morrer. Deixe a confissão ser concreta, não generalizada, e ofereça ao Senhor o nome desse peso. Depois de nomear, faça uma pausa longa. Permita que o arrependimento se assente. Ouça o desejo do salmista, que Deus nos conceda um coração novo. Não é apenas forçar um sentimento, é pedir ao Criador que reconfigure sua vontade, que corte o que alimenta o velho e plante em você desejo por retidão. Enquanto oramos, visualize a alegria sendo restaurada. Não uma alegria passageira, mas aquela raiz firme que brota quando o perdão chega. Peça que o Senhor troque seu espírito cansado por um espírito voluntário, por um coração que deseja adorá-lo, servir com humildade e amar com pureza. Vamos interceder também pelo fruto visível. Que o arrependimento guie mudança nas ações cotidianas, nas palavras que você pronuncia, nas escolhas que faz e na forma como trata aqueles que Deus colocou ao seu redor. Ore pelos relacionamentos feridos. Peça que o Senhor traga reconciliação onde há mágoa, restauração onde houve traição, e paciência onde existe a tentação de desistir. Agora traga à mente alguém que precisa dessa oração, um parente, um amigo, um colega e, mentalmente, coloque essa pessoa aos pés do Senhor, pedindo pela mesma renovação. Peça proteção contra recaídas. Que as armadilhas antigas sejam desfeitas, que as portas de tentação se fechem e que os caminhos de integridade se abram. Clame por perseverança, porque a transformação verdadeira acontece no cotidiano, na decisão repetida de voltar a Deus. Se houver lugares do passado que ainda ecoam culpa, entregue-os ao sangue de Cristo. Peça que o Senhor leve e torne essas lembranças ferramentas para humildade, jamais correntes que te pusam para baixo. Termine este momento declarando: Senhor, cria em mim um coração puro, renova em mim um espírito reto, que a minha vida reflita a tua graça. Faça uma respiração profunda e prepare-se para entrar na próxima etapa deste tempo de oração. Cantos de arrependimento, momentos de silêncio e palavras de renovo que vamos trazer agora, passo a passo, para que o Senhor conclua em nós a boa obra que começou. Agora entramos em um tempo mais profundo de entrega. Fique atento ao pulsar do seu coração enquanto oramos com palavras simples e verdadeiras. Permita que cada sílaba seja uma ponte entre o seu arrependimento e a graça que cura. Comece confessando, de forma específica, uma ferida que você carrega, não para se prender a ela, mas para soltá-la nas mãos do médico. Diga mentalmente: Senhor, eu errei quando, e nomeie sem justificativas, sem meias verdades. Enquanto pronuncia isso, imagine o Senhor ouvindo com ternura e sem surpresa. Ele conhece tudo antes mesmo de confessarmos, e ainda assim nos chama a trazer à luz o que precisa ser curado. Sinta-se visto e amado nesse processo. Se houver vergonha, coloque-a diante do trono e peça que ela seja substituída por humildade. Se houver medo, peça coragem. Se houver culpa, clame por perdão. Agora, ore por uma purificação que atinja não apenas a superfície, mas o âmago das motivações. Peça a Deus que remova do seu querer as raízes que produzem o fruto da desobediência, orgulho, autossuficiência, avareza, ira injusta. Não tema a cirurgia espiritual, ela é necessária para que o vaso seja útil outra vez. Peça ao Espírito Santo que revele memórias e padrões ocultos,
quando algo vier à tona, não fuja, ofereça aquilo a Cristo para ser lavado. Interceda em seguida por aqueles que foram feridos por suas ações. Nomeie uma pessoa e, com sinceridade, peça restauração. Não adianta orar por mudança interior sem desejar mudança nas relações externas. Ore para que Deus reestabeleça confiança onde foi abalada. Peça sabedoria para trilhar passos concretos de reconciliação, quando e se for apropriado. Reserve um momento de silêncio agora, silêncio ativo, que escuta e deixe que o Senhor fale. Muitas vezes, a voz dele chega suave, com convicção, e você reconhecerá porque traz direção, paz e, às vezes, correção. Se receber alguma palavra, anote-a mentalmente e comprometa-se a obedecer. Vamos declarar juntos promessas bíblicas que sustentam a fé. Deus é fiel para perdoar. Lembre-se de que o perdão que pedimos já foi pago na cruz. Ele nos dá um coração novo, não dependemos apenas da nossa força. O espírito quebrantado é precioso e a humilha de Deus se aproxima. Deixe que essas declarações penetrem como cura nas áreas feridas. Em seguida, proponha um jejum simples de palavras negativas por 24 horas. Comprometa-se a não repetir autocríticas exageradas e substitua-as por declarações de verdade, conforme a palavra. Planeje ações práticas para os próximos 7 dias que mostrem fruto de arrependimento, por exemplo, pedir perdão pessoalmente, ajustar uma atitude no trabalho, dedicar tempo à leitura devocional ou serviço ao próximo. Agora, uma oração de renovo. Pai, cria em mim um coração puro, renova em mim um espírito reto. Dá-me ardor por tua presença. Aviva em mim a alegria da salvação e faz com que minha vida reflita tua graça. Que minhas palavras tragam vida, que minhas mãos trabalhem para o bem e que meus olhos busquem o que é santo. Repita essa oração devagar, deixando cada frase se tornar intenção e ação. Antes de prosseguirmos, peça que o Senhor envolva com amor as áreas onde a transformação será lenta. Não se desanime com passos pequenos. O progresso verdadeiro é constância. Peça também por sabedoria para aceitar aconselhamento e correção de irmãos maduros que possam guiar sua caminhada. Conclua este bloco com uma entrega simbólica. Estenda as mãos como quem solta um peso e declara em voz alta: Eu entrego isto a ti, Senhor. Toma e faz o que for necessário para que eu seja transformado. Sinto o alívio de um fardo parcial sendo retirado. Confie que Deus continuará o trabalho. Prepare-se para o próximo segmento. Cânticos curtos de arrependimento, leituras meditativas do Salmo 51 em frases divididas para reflexão e intervalos de silêncio para que a restauração seja confirmada pelo Espírito. Agora respire profundamente e permita que essa nova etapa do encontro conosco e com Deus avance, passo a passo, até a purificação completa. Agora, enquanto permanecemos com o coração aberto, peça também por libertação das cadeias emocionais que prendem, ansiedade que paralisa, ressentimento que amarra, vergonha que esconde. Nomeie cada uma aí, em voz ou pensamento, ordene que elas se retirem em nome de Jesus. Lembre-se de que o agir de Deus é tanto para nos libertar quanto para nos treinar liberto, mas agora em crescimento. Ore pelos filhos espirituais e pela comunidade. Peça que esta experiência não seja apenas pessoal, mas que se espalhe como chuva mansa que reanima a terra seca ao redor de você. Clame para que líderes, pastores e irmãos sejam instrumentos de restauração e que a igreja seja um ambiente onde o espírito quebrantado encontre acolhimento prático e sólido. Inclua uma prática cotidiana. Escolha um versículo do Salmo 51 para meditar diariamente durante 30 dias. Escreva-o em um papel e leia ao acordar. Programe também um tempo semanal de confissão e prestação de contas com alguém de confiança. A transformação que Deus planta tende a florescer quando acompanhada de disciplina amorosa. Faça agora uma oração de entrega para o futuro. Senhor, eu te entrego o meu amanhã. Que minha história seja testemunho de tua graça, que as feridas se tornem pontes, que meu passado não dite meu futuro. Dá-me visão para ver oportunidades de serviço e um coração que escolhe o bem. Usa-me para que outros vejam o teu perdão e encontrem coragem para se aproximarem também. Não esqueça de pedir também por resistência espiritual. Que o Senhor arme sua mente com a verdade, fortaleça a sua vontade para recusar o que não edifica e que você mantenha comunhão diária com Ele através da oração, leitura da palavra e adoração. Peça por sinais de crescimento.
paz que perdura, decisões alinhadas com a verdade e fruto de amor nas ações mais prosaicas. Termine este trecho, determinando um pequeno culto pessoal. Cante um hino curto ou ouça uma canção que fale de perdão. E renovo, ao final, escreva uma confissão e uma declaração de propósito, por exemplo: hoje eu escolho servir com humildade, hoje eu escolho perdoar, hoje eu escolho obedecer. Assine mentalmente esse compromisso como se fosse um pacto feito diante do próprio Deus. Finalmente, antes de seguirmos, peça por graça para sustentar o começo. Que o Senhor não permita que o esforço termine com a primeira emoção intensa, mas que o fruto amadureça com perseverança. Declare: com a tua ajuda, eu andarei em novidade de vida. E assim, com fé simples e coração aberto, prepare-se para os momentos de silêncio, intercessão e louvor que virão a seguir, cada um desenhado para aprofundar a purificação e solidificar a alegria restaurada. Agora, nesta etapa, vamos levar o seu clamor a um espaço de consagração prática, o lugar onde o arrependimento encontra ação e a purificação se torna um caminho visível na vida diária. Peça ao Senhor por um coração que não apenas sente remorso, mas que se compromete a andar retamente. Faça um voto simples e realista diante de Deus, não para ser orgulho de si mesmo, mas como um sinal de disponibilidade para a transformação. Imagine a vida como um jardim que precisa de poda e zelo. Quando o oleiro trabalha, ele não apenas corta o que atrapalha, mas também planta, riga e protege os brotos novos. Por isso, proponha 3 atitudes concretas que mostrem que seu arrependimento quer produzir fruto. Primeiro, busque a reparação onde for possível. Procure alguém que você magoou e apresente um pedido de perdão honesto. Segundo, estabeleça um hábito diário de comunhão breve, mesmo que sejam 10 minutos de oração centrada e leitura de salmo, para que sua vontade seja reorientada. Terceiro, renuncie a um comportamento específico que alimenta o velho eu e substitua por uma prática positiva, por exemplo, trocar a impulsividade por silêncio e reflexão antes de responder. Ao fazer esses compromissos, escreva-os num caderno. O registro das promessas fortalece a disciplina e alimenta a esperança. Agora, peça a Deus por um companheiro de caminhada, alguém maduro, que possa dar orientação e prestação de contas, porque a transformação tende a se solidificar quando a comunidade que ora e acompanha. Em seguida, sugerimos um jejum simples. Abstenha-se por 24 horas de algo que distrai a sua atenção de Deus. Pode ser redes sociais, programas que alimentam ansiedade ou conversas que reforçam a velha identidade, e use esse tempo para ouvir, meditar no Salmo 51 e fazer curtas confissões. Durante esse jejum, sempre que a tentação vier, recite mentalmente uma frase da Escritura: cria em mim, ó Deus, um coração puro, transforme-a em mancha de verdade na mente. Planeje também ações semanais de restituição e serviço. Oferecer tempo a alguém necessitado, envolver-se em um pequeno ministério de ajuda prática, ou escrever uma carta de reconciliação quando o encontro imediato não for possível. Essas ações externas mostram que o arrependimento não é um sentimento isolado, mas um redirecionamento de vida. Agora, aprofunde a prática da confissão específica. Cada noite, por 7 dias, identifique uma atitude que precisa morrer e declare diante de Deus em voz alta. Peça perdão pelo nome e determine uma ação oposta para o dia seguinte. Por exemplo, se você confessou orgulho, pratique humildade servindo alguém sem ser visto. Se confessou injustiça, corrija uma palavra ou ato com sinceridade. Em paralelo, peça a Deus por uma purificação das motivações. Que não levemos a reforma só à superfície, mas que ele toque as raízes: o orgulho, medo de exposição, autojustificação e corte o que alimenta o pecado. Quando memórias dolorosas surgirem, não as use para autopunição, entregue-as ao sangue de Cristo e peça que se transformem em lições de misericórdia para ajudar outros. Reserve momentos de silêncio ativo durante a hora de oração. 1 minuto para respirar profundamente, 3 minutos para ouvir, 5 minutos para anotar qualquer palavra ou direção que venha do Senhor. Se uma palavra de convicção chegar, comprometa-se a obedecê-la rapidamente. A obediência pequena gera confiança e permite que Deus faça obras maiores. Interceda também por seus relacionamentos. Nomeie uma pessoa por vez e ore para que o Senhor provoque reconciliação onde for apropriado.
Peça sabedoria para saber quando buscar reparação direta e quando preparar o terreno com orações e mudanças de comportamento. Inclua uma prática de adoração breve. Cante um refrão ou ouça uma canção que fale de perdão, porque a adoração muda a atmosfera e revigora a alma. Em termos práticos, escolha um versículo do Salmo 51 para memorizar por 30 dias. Deixe-o guiando suas manhãs e suas decisões. Escreva-o no espelho do banheiro para ser repetido ao se lavar, tornando-o um lembrete constante da transformação desejada. Planeje também uma rotina de prestação de contas semanal com um irmão ou irmã confiável. 20 minutos para compartilhar lutas e conquistas, pedir oração e receber conselho. Peça ao Senhor por resistência espiritual, que as portas de tentação sejam fechadas e que Ele lhe dê uma mente armada com a verdade. Quando pensamentos de derrota vierem, substitua-os por declarações bíblicas sobre identidade e perdão. Reconheça que a cura é processo. Haverá recuos e vitórias, mas a fidelidade de Deus se manifesta na persistência. Por isso, celebra pequenas conquistas. Uma conversa difícil feita com humildade, uma manhã de oração cumprida, um ato de restituição que reconstruiu confiança. Transforme essas vitórias em motivos de gratidão e não de vanglória. Compartilhe com alguém a bênção recebida para que o testemunho alimente a fé de outros. Agora, comprometa-se a um pequeno pacto. Durante os próximos 7 dias, toda vez que se pegar justificando uma atitude, pare, ore uma frase de arrependimento e faça um gesto concreto de correção, por menor que seja. Esse padrão repetido é onde a graça encontra terreno para crescer. Ore também por líderes e pela comunidade. Peça que a igreja seja um lugar onde o espírito quebrantado é acolhido com práticas concretas de restauração, aconselhamento, acompanhamento e amor prático, e que pastores sejam instrumentos de cura. Inclua ainda uma oração pela próxima geração. Peça que crianças e jovens vejam nos adultos um caminho de humildade e renovação para que aprendam que arrependimento não é vergonha, mas porta de libertação. Finalmente, entregue ao Senhor o seu futuro. Peça que Ele escreva um novo capítulo, que transforme feridas em pontes e que a sua história, marcada pela misericórdia, seja luz para outros. Declare com convicção: Senhor, eu quero viver uma vida que ora a Tua graça. Cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito reto. Termine este tempo com uma respiração longa, agradecendo pela obra em curso, comprometendo-se a pequenas ações diárias e dispondo-se a ser moldado pelo oleiro. Agora, firme-se na promessa de que Deus continuará a obra em você e resista com paciência. A restauração é progressiva e fiel. Agora, enquanto permanecemos neste tempo de oração e entrega, permita que cada palavra abaixo seja uma ponte prática entre a experiência do arrependimento e a vida renovada que desejamos ver nascer em nós. Ore com atenção, mas também com determinação, porque a transformação pede passos consistentes, além do sentimento do momento. Comece declarando em voz baixa: Senhor, eu me entrego inteiramente, molda-me conforme a Tua vontade. Em seguida, leia pausadamente uma porção do Salmo 51, frase por frase, e após cada trecho, faça uma breve pausa para internalizar. Por exemplo, leia: Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a Tua benignidade, segundo a multidão das Tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Pare, respire e repita mentalmente: apaga o que me separa de Ti. Depois avance para purifica-me com esopo, e ficarei limpo, lava, e ficarei mais branco do que a neve. Pós novamente e visualize a água purificadora, limpando as marcas da culpa. Ao meditar palavra por palavra, permita que o arrependimento se torne específico. Se uma lembrança dolorosa vier, fale com coragem e diga o que precisa ser dito a Deus sem justificativas. Em seguida, faça uma confissão oral direcionada. Nomeie 3 atitudes que você renuncia agora. Não seja genérico, seja concreto. Declare: renuncio à mentira que usei para esconder medo, renuncio à demora para pedir perdão, renuncio ao hábito de trocar intimidade com Deus por distração. Ao pronunciar cada renúncia, faça um gesto simbólico, dobre um papel, escreva aquilo que entrega e coloque-o em um lugar para ser queimado ou enterrado simbolicamente, lembrando que Cristo levou nossas pecadoras consequências. Agora, peça ao Espírito Santo que substitua imediatamente cada renúncia por uma ação positiva. Para cada coisa que você renunciou,
Diga em voz alta algo que você fará no lugar, por exemplo. Em vez de mentir, direi a verdade com amor. Em vez de adiar o pedido de perdão, procurarei a pessoa esta semana, em vez de fugir à oração. Dedicarei 10 minutos pela manhã. Faça um compromisso concreto. Escolha o primeiro dia útil para executar a primeira ação e escreva a data. Em seguida, ore por disciplina. Peça que Deus lhe dê constância para manter essas práticas, até que gerem fruto duradouro. Agora, entre em um tempo de intercessão mais amplo. Traga à mente líderes, famílias, jovens e pessoas em desespero. Peça que a experiência de arrependimento que você está vivendo seja semeada na comunidade, que a igreja seja um lugar de cura e não de julgamento, e interceda por aqueles que temem se aproximar de Deus por vergonha, que eles encontrem braços estendidos em vez de pedras. Inclua também uma intercessão por cidades e nações onde a injustiça prevalece. Peça por justiça que cura, por líderes que governam com integridade e por comunidades restauradas pelo amor que opera em obras. Em seguida, faça uma oração de proteção para a sua mente. Diga: Senhor, guarda os meus pensamentos. Quando a culpa se levantar como acusadora, lembra-me da obra consumada de Cristo. Quando a tentação vier, dá-me vontade de obedecer. Solicite discernimento para reconhecer quando uma lembrança serve ao crescimento e quando ela retorna à acusação. Inútil. Agora traga o foco para a adoração. Cante mentalmente ou em voz baixa. Um refrão simples que exalte a misericórdia divina, algo repetitivo, que fixará a verdade no seu coração. Por exemplo, tua misericórdia me alcança, tua graça me sustenta. Deixe esse refrão ser uma âncora quando dúvidas surgirem. Após este curto cântico, faça uma oração de gratidão. Agradeça por cada passo que já foi dado, por cada remorso que levou a uma nova decisão e por palavras de coragem que puderam ser ditas. Gratidão é terreno fértil para a alegria restaurada. Em seguida, proponha um pequeno plano espiritual de 30 dias que conecte oração, leitura e ação. Dia 1 a 7, meditar diariamente em um versículo do Salmo 51 e escrever uma aplicação prática. Dias 8 a 15, praticar uma restituição específica. Dias 16 a 23, dedicar 20 minutos extras a uma leitura devocional que fortaleça sua identidade em Cristo. Dias 24 a 30, servir em um ato prático de amor na comunidade e relatar a experiência a alguém de confiança. Peça a Deus que cada etapa produza humildade, não vaidade, que cada ação seja fruto de transformação e não de tentativa de compensação. Antes de prosseguir, firme uma confissão definitiva. Declare em voz alta: eu sou perdoado, eu sou renovado. Eu nasci para viver em santidade. Repita isso até sentir que o coração responde. Em seguida, comprometa-se com um exercício pastoral prático. Escolha uma pessoa a quem pedir perdão pessoalmente nos próximos 7 dias. Planeje como fará isso com humildade e respeito, pedindo a Deus que lhe dê palavras e oportunidades. Se não for possível o contato, escreva uma carta. Agora, descanse em silêncio por alguns minutos, permitindo que a presença de Deus confirme o que foi decidido. Não se apresse em preencher esse silêncio. Se surgir uma impressão de paz ou uma convicção, anote e comprometa-se a obedecer. Para encerrar esta sessão, faça uma oração de bênção sobre si mesmo e sobre a sua jornada. Peça que a alegria da salvação seja restaurada como força interior para resistir e prosperar. Peça por amigos espirituais que o acompanhem e por ministérios que o sustentarão. Por fim, conclua dizendo: Senhor, que o fruto do meu arrependimento seja vida para mim e bênção para outros. Que minha restauração glorifique o teu nome. Respire fundo. Entregue novamente tudo ao oleiro e prepare-se para os próximos blocos de cânticos, silêncio dirigido e uma benção final que vamos trazer para selar este tempo de renovação. Agora, enquanto a voz interna se aquieta e o coração se abre, vamos aprofundar em uma oração que une arrependimento, renovo e ação. Inspire profundamente e deixe que cada inspiração lembre do amor que o criou. Expire e solte o peso que carregas. Leia lentamente, em voz baixa, as frases do Salmo 51 divididas em fragmentos curtos. Por exemplo, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Respire e repita: tem misericórdia. Em seguida, apaga as minhas transgressões.
Pós novamente, e visualize a memória sendo lavada. Agora, faça uma confissão específica sem rodeios, fale com o nome próprio. Confesso que permiti que o orgulho guiasse minhas escolhas. Confesso que omiti a verdade por medo. Confesso que deixei de amar como Cristo ordenou. Não acrescente justificativas, confissão é entrada direta no lugar da cura. Depois de nomear, peça ao Senhor que faça um trabalho de limpeza interior, pedindo que o Espírito revele pensamentos que sustentam o erro e que os substitua por motivações puras, em voz ou pensamento. Determine 3 mudanças práticas que você fará imediatamente para mostrar que o arrependimento é real. Por exemplo, procurar alguém para pedir perdão, estabelecer um tempo matinal de oração de 15 minutos e desligar as redes sociais por um dia da semana para cultivar silêncio. Escreva essas 3 mudanças e fixe a data da primeira execução. Compromisso escrito ajuda a disposição a persistir. Agora, interceda por aqueles que sofreram por suas falhas, uma pessoa por vez, pedindo que Deus prepare o coração dela para receber reconciliação. Se for oportuno, imagina te aproximando com humildade para pedir perdão. Em seguida, peça por libertação das cadeias emocionais. Declare em nome de Jesus que a vergonha, o medo e a culpa não terão mais poder sobre você e peça ao Espírito que substitua cada acusação por lembranças da graça já concedida na cruz. Faça um tempo de silêncio direcionado. Por 3 a 5 minutos, escute. Muitas vezes a voz de Deus vem suave com convicção e paz. Anote mentalmente qualquer palavra ou sentimento que vier, pode ser um chamado à ação, uma promessa de cura ou simplesmente consolação. Ao terminar o silêncio, eleve uma oração de restituição prática. Peça coragem e sabedoria para reparar danos quando possível, seja com palavras, gestos ou atos de serviço, e comprometa-se a buscar orientação pastoral se precisar de ajuda para restaurar relacionamentos complexos. Agora, conclua este bloco com uma oração de santificação. Senhor, cria em mim um coração puro, renova em mim um espírito reto, não me retires da tua presença. Que o meu íntimo seja transformado, de maneira que minhas escolhas mostrem tua obra. Dê-me constância para perseverar na prática do bem e humildade para aceitar correção. Finalize declarando 5 verdades bíblicas em voz alta, uma alma como âncoras para sua fé, por exemplo. Sou perdoado, sou amado, posso mudar, Deus opera em mim, minha história pode abençoar outros e, ao pronunciar cada frase, respire de forma consciente para frisar a verdade. Faça uma ação simbólica de entrega. Dobre ou rasgue um papel onde escreveu algo que quer abandonar e, com reverência, entregue-o ao fogo simbólico ou guarde-o num lugar para lembrar que aquilo foi oferecido a Deus. Termine este segmento com uma breve bênção sobre si mesmo. Deseje-se paz, coragem e alegria renovada. Peça ao Espírito para selar o trabalho iniciado e peça a Jesus que caminhe à frente, abrindo portas de reconciliação e de serviço. Antes de seguir para os próximos momentos de cânticos guiados e leitura meditativa estendida do Salmo 51, comprometa-se mentalmente a praticar pelo menos uma das ações combinadas esta semana, lembrando que o verdadeiro fruto do arrependimento aparece na vida prática e contínua. Amém. Permaneça em silêncio por um instante e inspire profundamente e sinta como cada respiração aninha uma intenção. Agora entregaremos o resto do caminho ao Espírito que cura. Imagine, enquanto eu falo, que você está diante do oleiro. Visualize suas mãos como um lugar seguro onde tudo pode ser transformado. Comece repetindo baixinho: Senhor, revela-me onde ainda há sombra. Agora ouça este clamor guiado. Peça perdão pelas pequenas omissões do dia a dia, aquele gesto que ficou por fazer, a palavra que não foi dita, o olhar que não confortou e pelos pecados maiores que trazem peso e vergonha. Faça uma confissão concreta. Nomeie uma ação específica que precisa ser mudada e diga com firmeza que a renuncia. Em seguida, ofereça intencionalmente o seu desejo por mudança. Não peça apenas para ser perdoado, peça também para ser refeito. Senhor, não quero apenas o perdão. Quero que o Senhor reconstrua meu querer, minhas motivações, meus hábitos. Permita que o silêncio responda por alguns segundos, enquanto o Espírito trabalha. Se surgir alguma palavra ou memória, anote-a mentalmente e traga diante de Deus com humildade. Agora oraremos por um tratamento das feridas internas.
Peça que o Senhor toque as recordações dolorosas e as converta em lentes de compaixão, não em correntes de acusação. Peça que cada cicatriz seja transformada numa ponte que conecte você ao cuidado do próximo. Interceda por aqueles que você feriu. Diga o nome de uma pessoa e, em voz baixa, peça que Deus prepare o coração dela para ouvir sua contrição. Se for apropriado, planeje agir na prática esta semana, com humildade e sem pressa, buscando reparação sincera. Em seguida, ofereça uma oração de libertação. Por cada hábito que o prende ao passado, declaro em nome de Jesus que ele seja rompido. Ansiedade, pornografia, bebida, palavras destrutivas, preguiça espiritual, e imagine uma luz quebrando essas cadeias agora. Peça a substituição dessas práticas por hábitos que gerem fruto. Oração diária, estudo bíblico breve, serviço concreto, tempo de qualidade com quem ama, palavras de edificação. Agora entre em um tempo de adoração curta. Cante mentalmente um refrão que celebra a misericórdia divina enquanto canta. Deixe que a gratidão encha o peito e que a alegria volte a morar onde havia cinzas. Depois, faça um voto simples e público diante de Deus e de sua consciência, comprometendo-se com 3 práticas pelos próximos 30 dias, por exemplo, 20 minutos diários de leitura espiritual, um gesto semanal de reconciliação e um dia sem redes sociais para focar na oração. Diga cada compromisso em voz alta e anote a data de início. Esse registro será sua âncora. Agora oramos por fortalecimento interior. Peça a Deus que lhe dê coragem para enfrentar tentações futuras, sabedoria para escolher bem e perseverança para continuar quando os sentimentos esfriam. Declare 5 verdades para o seu coração. Sou amado, fui perdoado, sou novo, posso escolher o bem, minha vida pode abençoar outros. Repita cada frase devagar, deixando-a ecoar. Em seguida, ore pelos pastores, líderes e irmãos que caminham ao seu redor. Peça que eles sejam instrumentos de cura, que ofereçam compreensão, conselhos bíblicos e espaço para restauração prática. Interceda também pela sua cidade e pela família. Peça justiça onde há injustiça, pacificação onde há discórdia e reconciliação onde há distância. Agora traga um tempo prático de restauração relacional. Visualize a pessoa que mais precisa ouvir seu pedido de perdão e, em silêncio, peça ao Senhor que lhe dê coragem e as palavras certas. Se for prudente, imagine também o cenário do encontro para que possa agir com humildade quando o momento chegar. Antes de encerrar este segmento, faça uma oferta simbólica, pegue um papel e escreva aquilo que deseja entregar definitivamente. Queime-o com cuidado ou guarde-o num lugar onde ele simbolize liberação. Enquanto o faz, diga: tomo posse do perdão e escolho caminhar em novidade. Finalize com uma oração de consagração. Senhor, sela esta obra em mim, que o Espírito continue a lapidar, corrigir e encher-me de alegria. Que o sacrifício de um coração quebrantado seja para ti perfume suave, e que eu viva pela graça que me renovou. Faça uma respiração profunda, abra os olhos lentamente e permaneça alguns segundos em silêncio para que a paz nascida deste encontro se firme. Prepare-se para os próximos blocos de louvor, leitura meditativa prolongada do Salmo 51 e momentos de oração intercessória, que fecharão esta hora com uma benção solene e uma convocação para a vida transformada. Permaneça nesse silêncio santo por mais alguns instantes, enquanto consolidamos este clamor em ação e bênção. Respire profundamente e ouça, porque agora selaremos o compromisso que nasceu aqui com uma oração de envio, práticas concretas e uma benção que possa acompanhar você nos dias vindouros. Declara em voz baixa: Senhor, eu escolho viver renascido. Cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito reto, e deixa que essas palavras se assentem como alicerce. Em seguida, ouça este guia prático que acompanhará sua jornada. Primeiro, durante os próximos 30 dias, reserve um tempo diário, ainda que curto, para oração intencional e leitura do Salmo 51, dividindo-o em reflexões curtas que possam transformar pensamentos ao longo do dia. Segundo, estabeleça uma prática semanal de prestação de contas com alguém maduro na fé. 20 minutos para confessar, receber conselho e celebrar progressos. Terceiro, escolha um ato de restituição tangível a ser feito até o final desta semana, uma conversa, uma carta, um serviço que mostre que o arrependimento não é só sentimento,
mas correção efetiva. Agora ofereça ao Senhor uma oração de consagração. Ó Deus, eu te entrego meus passos, minhas palavras e minhas escolhas. Faz da minha vida um testemunho da tua graça, guarda da tentação e dá-me coragem para reparar o de Halver. Quebranto. Enquanto pronuncia, sinta a decisão interna mudar o peso no peito, do medo para a confiança, da vergonha para a humildade que aproxima. Em seguida, faça uma declaração profética simples sobre sua vida. Diga em voz alta quem você é em Cristo, filho amado, filha redimida, vaso nas mãos do oleiro, e peça ao Espírito que confirme essa identidade com sinais de paz, desejo de santidade e frutificação no amor. Reserva agora um momento para uma oração de intercessão ampliada. Ofereça por aqueles que também precisam de renovação, familiares, amigos, líderes, pedindo que a mesma graça que operou em você se estenda como chuva suave sobre suas histórias, rompendo cadeias, reavivando vocações e trazendo reconciliação. Depois, conduza uma breve lista de compromissos pessoais que você pronunciará e cumprirá. Confessar diretamente a alguém a quem magoou, se for seguro e prudente, até 7 dias. 2. Memorizar uma linha do Salmo 51 por semana, para que a verdade molde sua mente. 3. Praticar um dia de silêncio e jejum moderado por mês para ouvir mais e falar menos. 4. Servir de forma concreta uma pessoa carente na comunidade, como expressão de restituição e amor. Fale cada compromisso em voz firme e marque as datas para o primeiro passo. Compromisso sem plano é vento. Por isso anote e cumpra. Agora, submetendo tudo novamente ao Senhor, peça que Ele envie o Espírito Consolador para habitar, instruir, convencer onde for necessário e fortalecer onde houver fraqueza. Peça por renovação da alegria da salvação, para que não haja apenas alívio temporário, mas uma alegria profunda que gera coragem para viver segundo a verdade. Em seguida, receba esta benção final. Que o Senhor, que é rico em misericórdia, te conceda um coração novo. Que a paz que excede todo entendimento guarde o teu coração e a tua mente em Cristo Jesus. Que a alegria da salvação seja tua força. Que o espírito quebrantado encontre acolhida na presença do Altíssimo e que a obra que Ele começou em ti prossiga até o dia de Cristo. Diga amém com convicção. Antes de encerrar, cante mentalmente ou em voz baixa um refrão de adoração. Que fize a verdade no peito, algo simples, repetitivo e cheio de gratidão, e deixe que a música seja selo interior desta hora. Finalmente, ao abrir os olhos lentamente, leve consigo um gesto concreto para lembrar deste compromisso. Uma nota no espelho, um papel no bolso com a frase "Cria em mim um coração puro", ou uma mensagem agendada para pedir oração a um irmão. Que esse sinal seja um lembrete amoroso de que a transformação é contínua. Termine proclamando: eu vou me levantar e viver a restauração que Deus começou em mim. Respire fundo, agradece em silêncio e saia desta hora com passos pequenos e determinados. A graça que você pediu e recebeu agora trabalha em cada manhã, em cada escolha e em cada encontro. E a jornada de santidade é caminhada diária, sustentada pela misericórdia do Senhor. Tradgipter roteirista, fique mais um momento na presença, respire fundo e deixe que cada inspiração confirme sua decisão de buscar o Senhor. Cada expiração entregue o que você não pode carregar mais. Agora vamos concluir este tempo com um selo de restauração prática, uma oração de envio e instruções claras para que a mudança que começou aqui se torne hábito. Música, acordes suaves e sustentados. Volume ao fundo, Senhor. Nós te agradecemos pelo teu agir neste encontro, pelo toque que revela e pela graça que perdoa. Selamos agora, em nome de Jesus, a obra que o Espírito começou. Que tudo que foi confessado seja lavado, que tudo que foi renunciado permaneça sepultado, e que a vontade nova nasça, cresça e frutifique. Peça em silêncio ao Pai que confirme em você um desejo duradouro por santidade e humildade. Peça também coragem para reparar quando necessário e prudência para buscar ajuda quando a situação exigir. Pausa 8S. Silêncio intencional. Em voz clara, proclame: Senhor, eu recebo o teu perdão. Cria em mim um coração puro. Renova em mim um espírito reto. Que minha vida seja oferta agradável a ti. Repita devagar 3 vezes, deixando cada palavra pesá-la e assentar. Pausa 6 segundos agora. Comprometa-se com 3 passos práticos ao sair deste tempo.
Escolha uma pessoa para pedir perdão ou para manifestar restituição ainda esta semana. Escreva o nome. 3. A primeira ação. 2. Estabeleça um pequeno hábito diário, mesmo 10 minutos às manhãs, para meditar no Salmo 51 e orar por direcionamento. 3. Encontre ou peça a alguém maduro que faça prestação de contas semanal por 4 semanas. Marque o primeiro encontro. Diga cada compromisso em voz alta e anote as datas. Pausa 5. Pedimos também proteção. Que o Senhor feche diante de você as portas que conduzem à tentação antiga e abra caminhos que confirmem a nova direção. Declare com fé. As velhas cadeias se rompem. Sou livre para servir. Se sentir temor, repita internamente. O sangue me cobre, a graça me sustenta. Agora uma breve oração de bênção sobre sua mente e emoções. Pai, guarda os meus pensamentos. Quando a culpa vier para acusar, lembra-me da cruz. Quando a tentação vier para seduzir, dá-me força para permanecer. Peça ao Espírito que e dê lembranças de paz nos momentos de fraqueza. Antes de encerrar, imagine por um instante que esta não foi apenas uma oração, mas uma chave entregue diretamente nas suas mãos. Uma chave que abre portas trancadas há anos. Portas de perdão que você nunca conseguiu atravessar. Portas de cura para feridas que pareciam incuráveis. Portas de alegria que o tempo e a dor haviam fechado. Salmo 51 não é apenas um texto antigo. É o mapa de um reencontro. É a voz de um homem que, mesmo depois de errar, ousou acreditar que Deus ainda poderia escrever uma nova história. E essa mesma ousadia hoje é oferecida a você. O que vai fazer com essa chave? Vai guardá-la no bolso e seguir como se nada tivesse acontecido? Ou vai colocá-la na fechadura e empurrar a porta? Lembre-se, um espírito quebrantado não é sinal de derrota, mas de vitória no campo espiritual. É nesse momento que o céu se inclina, que os anjos se movem e que o próprio Deus, com mãos de oleiro, começa a refazer aquilo que parecia quebrado demais para ser restaurado. Agora, respire fundo e permita que esta verdade se firme em você. Não há pecado mais forte do que a graça. Não há queda mais profunda do que a mão que te levanta. Não há noite tão escura que o amanhecer de Deus não possa romper. Hoje, a renovação do coração não é uma promessa distante, é uma realidade que começa no instante em que você diz sim. Então, não adie, não silencie, não fuja. Ore novamente com suas próprias palavras, mesmo que sejam poucas e imperfeitas. Deus não está esperando eloquência, Ele está esperando sinceridade. Porque o maior sacrifício que você pode oferecer hoje não é dinheiro, não é tempo, não é religiosidade, é o seu coração, quebrantado, aberto, pronto para ser purificado. Reflexão final. O Salmo 51 nos lembra que o arrependimento genuíno é o caminho para a verdadeira liberdade. Não basta se sentir mal pelo erro, é preciso entregar o erro nas mãos certas. O mundo pode apontar o dedo, mas Deus estende a mão. Ele não apenas perdoa, Ele recria. E quando Ele recria, não devolve o que tínhamos antes, mas algo melhor, mais forte, mais puro. Hoje, escolha não apenas pedir perdão, mas permitir que o Espírito Santo molde um novo coração em você. Porque a verdadeira alegria espiritual não está em nunca errar, mas em sempre voltar para aquele que nos ama. Demais para nos deixar como estamos. Deixe seu amém nos comentários. Inscreva-se e ative o sininho. Compartilhe esta bênção.